Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui então para apresentar a nossa unidade da disciplina de Fundamentos do Cálculo para Engenharia. E nessa unidade a gente vai estar falando de cálculo de áreas e volume, tá? Pessoal, para a nossa primeira parte nós temos então a questão da área, tá? Do que se trata a área, né? É importante que a gente consolide com vocês o que é uma área, né? Então a área, ela nada mais é, tá, que uma medida de comparação de uma região de superfície, tá? Então quando a gente fala de área, a gente está falando de uma dada superfície, comparado com a questão de quantidades de quadrados de uma unidade básica, tá? Que cabem dentro desta superfície, ou o quanto que essa superfície equivale na quantidade de quadrados. Por exemplo, tá? Quando a gente toma 25 metros quadrados, a gente está se referindo que uma dada superfície ela vai apresentar 25 quadrados de 1 metro por 1 metro, que é a unidade básica para a medição de área, 1 metro quadrado. Tá? Então, quando eu digo 1 metro quadrado, eu estou me referindo a um quadrado de 1 por 1, tá? No caso, em unidades métricas, né? Poderia também utilizar, por exemplo, um centímetro, um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, ele vai estar gerando para a gente uma representação de 1 centímetro quadrado. Um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, ele vai estar constituindo para a gente, então, 1 quilômetro quadrado. Tá? Então, eu utilizo essa relação de comparação. Por exemplo, esta região, né, ela equivale a quantos quadrados, tá, da sua unidade básica? Não foi definida aqui se é 1 centímetro, definido se é 1 metro, mas eu teria que contabilizar esta quantidade. Neste caso, eu poderia estar utilizando, tá, uma certa estratégia que era deslocar esta região, tá, este pequeno triângulo para cá, né, e ele vai completar esse quadrado que falta. Então, eu teria 1, 2, e a mesma coisa eu poderia fazer com este né, trapézio, deslocando ele para essa região. Nós chegaríamos que esta região, né, essa superfície, ela teria 4 unidades quadradas. Digo unidades quadradas porque não foi dito qual é a mensuração, a unidade desses comprimentos. Tá? O triângulo também poderíamos nos utilizar dessa estratégia. Por exemplo, posso pegar este triângulo e encaixar nessa região aqui. Então, eu teria 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados e meio. Então, essa região seria 4,5, né, ou 4,5 unidades quadradas, tá? O círculo já tem um pouquinho maior de dificuldade, tem uma representação maior e a sua explicação através do cálculo de integral, né, das infinitesésimas divisões dessa região, mas ele poderia ser reescrito na forma de um paralelogramo, tá? Futuramente vocês vão estar olhando para isso. Então, a unidade de área, ela assume a questão de 2 dimensões, tá? A região de uma superfície, certo? O volume em si, tá, gente, ele vai medir a questão de espaço, tá? Então, a gente tem que entender que academicamente, né, fisicamente, a gente tem que área é região de superfície, volume é espaço ocupado por um dado sólido, tá? Uma forma tridimensional. Eu sei, no senso comum a gente muitas vezes fala espaço como referência-se à área, tá? No senso comum é utilizado-se isso, né? Qual que é o espaço que você tem para construção, tá? Mas na verdade não é essa a relação acadêmica, né? A relação acadêmica de volume, então ela está relacionada a espaço e área relacionado à região de superfície, tá? Quando eu digo espaço, é a região que está ao nosso redor. E o volume, então, ele vai fazer a comparação desse espaço que um certo sólido, né, uma certa figura tridimensional, né, ele ocupa em relação a quantidades
cúbicas, ou unidades cúbicas, ou compará-lo com o tamanho de um cubo. Então eu posso tomar um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que ele vai gerar para nós um cubo chamado unidade cúbica, nesse caso metro cúbico, né, que eu utilizei a unidade métrica. Se eu utilizasse centímetro, eu teria centímetro cúbico. Se eu usasse milímetro, milímetro cúbico. Se eu usasse quilômetro, quilômetro cúbico, e assim sucessivamente. Se eu usasse polegadas, polegadas cúbicas, né, porque vão relacionar então as 3 dimensões desse sólido. Tá? Então, nós fazemos o cálculo de um volume, tá? Comparando quantos cubos, né, dessa unidade básica cabem neste nosso sólido. Tá? Se tomarmos como exemplo, por exemplo, nessa região, nós temos 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4, 5, 6, 7. Ou seja, isso aqui tem 7 unidades cúbicas. Tá? Se cada mensuração for metro, então seriam 7 metros cúbicos, tá? 600 centímetros cúbicos, eles querem dizer então que o nosso espaço ele equivale a 600 cubos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? Nessa outra figura nós temos aqui, né, não temos como perceber o que acontece na região de trás dela, mas podemos entender que ela fosse totalmente preenchida. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 1 lá atrás 6, 7, 8, 9, tá? 10, 11, 12, 13, 14 unidades cúbicas. Tá? Neste outro sólido nós teríamos então 1, 2, 3, 4, daí 5, 6, 7 lá embaixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unidades cúbicas, tá? Então a gente consegue ter essa ideia de quantos cubos nós temos dentro desta região. Tá? Então essa é a diferença básica entre área e volume. Vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Até o próximo vídeo, onde que a gente vai estar falando então da cálculo de área de polígonos e figuras circulares. Grande abraço e até lá.